Então, tá. Mas se ele colocou ao vivo, é conta própria dele. Você não Tô sabe brincando, mentir, tô né? brincando. Bom, vamos começar o nosso bate-papo então. Estamos mais uma vez aqui esta noite reunidos para um bate-papo que vai mexer com a cabeça de todos. Estou mais uma vez com meu amigo Alexandre Dantas. Boa noite. Que sempre nos ensina algo. E temos hoje uma convidada especial, que é a doutora Carol Lupe, que é cirurgiã, dentista e empreendedora. É isso mesmo, doutora? Isso mesmo. Boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Carol, é assim, o Alexandre falou muito bem de você e que você teve que vencer vários desafios aí na sua profissão. Então a gente... Ainda bem que você aceitou esse nosso convite aqui, né? Para ensinar um pouquinho pra gente desses desafios. E hoje a gente vai tentar sugar de você tudo que você passou aí, os conhecimentos, aprendizado que você teve nessa vida aí. Beleza? Beleza. Eu começaria com uma pergunta bem básica, assim. Você... Dá pra ver que você é bem nova. Você se formou com quantos anos? Eu me formei com 22 anos. Com 22 anos. Faculdade de Odontologia. Odonto. Odonto é quanto tempo? 5 anos na UEM. Me formei aqui em Maringá mesmo. Algumas universidades são 4, mas aqui na UEM são 5 anos. Na UEM são 5 anos. Odonto não tem... Você se forma, você já está preparado para ir trabalhar. Você se forma clínico geral, né? E aí você pode se ramificar em várias especialidades. Certo. Pode fazer residência, pode fazer especialização, então vai depender muito daquilo que você prefere. Você procurou o quê? Inicialmente eu fui para implantodontia, mas depois acabei me enveredando mais para a área de reabilitação, de próteses, uma área um pouco mais complexa assim, mas que funcionou muito bem. A gente só vai aprendendo fazendo mesmo, né? A ideia que eu tinha lá no começo mudou completamente depois. Certo. Legal. Isso é importante saber. Antes, durante a tua faculdade, ou até antes da faculdade, você já tinha tentado algum trabalho, algum tipo de negócio? Nunca. Ou não? Nunca? Nunca. Eu vim de uma família que eu sempre tive assim, o meu pai sempre me deu todas as condições para estudar, né? E eu nunca me inseri em nada do mercado de trabalho, nem ajudar ele na empresa dele, nada desse tipo assim. Então, eu sempre fui restrita à escola ou à universidade, né? Quando eu me formei, eu caí de paraquedas mesmo assim no mundo dos negócios. Foi uma coisa nova para mim. Que é o que acontece com a maioria dos jovens, né? Com certeza. É o que acontece com a maioria dos jovens. Não sei se por um desenvolvimento do país ou uma nova metodologia de estudo, né? Os jovens conseguiram acessar mais a escola, isso é muito bom, mas automaticamente acessaram um pouco tardio, né? Um pouco mais tarde o contato, né? Com o trabalho, automaticamente com o empreender, né? É porque dá a impressão de que a gente sai da faculdade hoje, mas a gente não está totalmente pronto para o universo do Eu não do- diria do nem trabalho, totalmente, né? eu diria nem parcialmente, né? Quando eu comecei a trabalhar, as noções básicas de tudo, do que é ter um negócio, desde de um básico de contabilidade, assim, de tributação, o que é um CNPJ, como é que você se estrutura, até a maneira como você tem que se portar diante de um cliente, um paciente, até quanto custa a tua hora, isso não existe dentro de uma universidade, né? A gente sai muito bem formado teoricamente, mas na prática não tem nenhuma prévia de como se inserir no mercado de trabalho, assim. Você, quando o primeiro emprego depois da formação, você já foi para uma clínica sua mesmo ou você foi trabalhar para outra? Eu assumi uma clínica que estava inativada, né? Ela estava parcialmente inativada, com alguns pacientes ativos, mas assim, um volume muito pequeno. E eu digo que assim, foi muito importante eu encarar esse desafio inicialmente por 2 motivos. Primeiro, para que eu saísse assim daquela inércia da pós-formação, né? Porque eu digo que muitas pessoas se formam, mas não saem da faculdade. Elas emendam outros cursos, mestrado, doutorado, não necessariamente pelo dom ou pela aptidão, mas para não precisar encarar a realidade de você ter que assumir as suas próprias coisas, né? Então, inicialmente, foi bom para eu sair dessa inércia pós-universidade. E, em segundo momento,
foi bom para eu desenvolver humildade, assim, bem honestamente. Porque eu sempre fui uma boa aluna, eu sempre me dediquei muito, tanto curricularmente quanto extracurricularmente. Então, durante os meus 5 anos de faculdade, eu não tive férias de descanso. Então, eu ia fazer um estágio no Sírio-Libanês, eu ia para fora, eu fazia isso, fazia aquilo. E, honestamente, eu achei que quando eu me formasse, assim, o mercado de trabalho me chamaria. Uhum. Ele me procuraria. Bateu em mim é gol, não precisa Exato, passar na trave. Mas o que você vai fazer quando você se formar? Não sei, porque, honestamente, eu acho que eu tô saindo muito bem. E quando eu saí, eu apanhei um pouco, assim, né? Tanto na forma como eu fui inserida, quanto o fato de que, de fato, no mercado de trabalho, pouco, assim, no frigir dos ovos, pouco importa algumas coisas de curriculares na prática, né? É fazer muito mais do que o que você tem ali de currículo. Então, você então mesmo a frase fala, continua, né? Você mesmo fala. Nós somos premiados pelo que nós fazemos e não pelo que nós sabemos. Só que assim, para você fazer, você tem que ter uma oportunidade. Uhum. Ou no teu caso, você criar a oportunidade, né? E você, pelo que eu entendi, você deu de frente com um monte de desafio que você não pensava ter. Justamente o que você falou, assim, tem um pouco de administração, um pouco de postura, é tudo, é uma vivência completamente diferente do que, assim, do que você viu na faculdade. O que aconteceu comigo foi assim, como eu disse para vocês, eu vim de uma família que sempre me deu uma estrutura para estudar muito boa. Mas eu me lembro que me formei dia 12 de janeiro e a fatura do meu cartão vencia no dia 10, todo dia 10, né? Que meu pai que me sustentava até o momento. E ele disse assim, olha, hoje você recebeu o seu diploma, parabéns, mas a tua próxima fatura é tua. Então, assim, eu não tive muita gordura para queimar, eu precisava trabalhar, né? E aí eu assumi essa clínica que estava parcialmente inativa, assim, foi difícil, foi muito difícil, porque ali não tinha acessibilidade, eu não conseguia, no começo, às vezes a gente precisa trabalhar com plano odontológico, eu não conseguia nem aprovar planos, porque para isso eu preciso de acessibilidade, eu preciso de bombeiro e tal. Então, assim, foi um primeiro ano que eu falo que eu suei muito sangue ali. O público, né, que você tava... Eu tava trabalhando com um público que não era o meu público-alvo, eu não me sentia valorizada ali, eu tava fora do meu nicho, assim, fora da onde eu devia estar. E tem tendo uma burocracia também por trás de tudo, né? Muito grande. Tá, essa decisão, eu gostei disso que você falou aí do seu pai. Mês que vem, né? No momento, imagino eu, você deve ter pensado, putz, pegou pesado. É revoltante, né? Num primeiro momento. Mas hoje, você acha que essa foi uma decisão certeira? Você acha que isso te deixou mais forte, te deu um empurrão? Olha, eu acho que tem 2 fatores aí. O primeiro é que, de fato, ele foi bem disruptivo em relação a isso. Meu pai é um homem bem rígido em relação à nossa formação e ele jogou pra cima de mim essa, teoricamente, bronca, né? Então, parcialmente, eu acho que o fato de eu ter, enfim, encarado as coisas de uma forma madura veio de ele ter me pressionado para tal. Mas metade também vem de mim, assim. Eu acho que depende muito do perfil do filho com que você fala isso, né? Claro, ele sabia com quem ele estava falando. Eu acho também. Exatamente isso, assim, que ele me pressionou sabendo como eu responderia. Claro. Então, foi muito importante, né, eu ter este tipo de não conforto. A falta de conforto foi muito importante no meu começo, assim. Mas eu também acho que eu já tinha um perfil mais preparado para isso, assim. Eu me sentia parcialmente, assim, corajosa, pelo menos, para começar, sabe? Mas o que você falou do perfil, como você, na faculdade, já tinha um perfil diferenciado, né? Então, assim, seu pai conseguiu medir isso e você, de uma certa forma, já iria tratar isso, né? Então talvez ele colocou um limitador ali, que é importante esse limitador, que ou a gente impõe ou a vida impõe, não é teu pai, né? Então assim, nesse momento foi teu pai, mas o limitador ele vai ter, né? E quando eu falei com o Carioca da gente convidar você para vir aqui, é porque eu tenho falado com muitos jovens, né? Eu tenho conversado com muitos jovens e tal, e a maioria deles, né, estão na faculdade, eu já falei no outros podcasts aqui, comemora o vestibular como se tivesse ganhado da Mega Sena.
comemora quando sai da faculdade como se tivesse ganhado a segunda Mega Sena. Eu acho que é mais né? pelo fato assim, acabou as aulas, não quero mais saber de aula, viu? Não, mas não é, não. Eu acho que é uma conquista, de fato. É a conquista, mas é o que a Carol falou. De uma certa forma, tem aquela arrogância que ele vai ter que vir pro mercado e encontrar ela. Eu não sei se foi Steve Jobs ou Bill Gates, falou assim, você acha seu pai ruim? Espera você conhecer seu primeiro chefe. Ou então sua primeira barreira, seu primeiro limitador. Né? Então, tem muito do jovem, entendeu? Que sai da faculdade com uma certa ilusão. Né? De que é saber que conta. Não, é fazer que conta. Então, ele gastou um tempão do caramba para aprender. Mas, ele gastou um tempo para aprender. Então ele só foi gastando. Aprendeu, e agora? Você vai ganhar como? Você vai ganhar fazendo. Então entra o fazer. Quando a Carol, que eu acompanhei de perto isso aí, quando ela assumiu essa clínica que ela está falando, inativada, o público não condizia com tudo que ela desenhou, a própria clínica, a acessibilidade. Então ela tinha de fato uma clínica na mão, mas ela tinha que tirar esse negócio e tornar verdadeiramente um negócio que ela... Aí foi o desafio dela, entendeu? Sabe, eu tinha uma frustração muito grande nessa clínica, porque assim, pensa que eu estudei 5, 6 anos aí numa velocidade, num nível bem alto, assim, pra mim não tinha muito descanso, né? E eu adquiri ao longo desses 5 anos alguns diplomas, alguns certificados que eu me orgulhava muito, assim, que eu batalhei muito pra conquistar. E eu lembro que nessa clínica eu não tinha espaço atrás de mim, físico mesmo, eu tinha móveis totalmente desconexos, assim, e eu não tinha espaço para pôr o meu diploma. E aí uma vez eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, poxa, eu tinha sonhado pelo menos, assim, em ter os meus diplomas atrás de mim, né? Porque eu batalhei muito para ter aquilo ali, e eu valorizo muito, assim, o ter, mas também o ser, né? E aquilo ali fazia parte do que eu era. E me frustrava muito não conseguir colocar aquilo na parede, sabe? De alguma forma aquilo me incomodava demais. Além de eu estar trabalhando com um público que não entendia, não me valorizava, não era o meu nicho específico, né? Aquilo me incomodou. E aí eu tive que fazer uma escolha. Eu digo que foi a escolha mais importante até hoje de uma carreira curta, né? Relativamente curta. Com 1 ano de formada, assim, eu cheguei no meu pai e disse, pai, eu não conseguia nem, assim, eu patinava. Eu trabalhava para comer poeira, né, para pagar as contas. Tava lá nessa clínica ainda? Nessa clínica. E persisti por um bom tempo e tudo. E eu cheguei e falei, pai, eu honestamente acho que você estava certo. Porque o meu pai nunca foi do incentivo do estudo, meu pai sempre foi do incentivo do... trabalho. Desde cedo. Ele falava, tudo que eu investi para você estudar, mesmo eu estudando em universidade pública, ele falava, acho que você nunca vai conseguir pagar isso. Desse jeito. E eu falei, e daí um dia, assim, com 1 ano depois, com um orgulho muito ferido, né, eu cheguei e falei, pai, eu queria ver se você não me arrumava um serviço na tua transportadora, na sua empresa, nem que for para ser sua secretária. E ele falou, não, eu arrumo. E a minha mãe ouviu aquilo e acho que ela se magoou demais, assim, com a minha atitude. Ela pegou o meu currículo, que na época eu tinha imprimido esse currículo para prestar mestrado, algumas coisas, uma coisa grande, assim, e jogou na mesa. A gente tinha uma mesa de vidro grande, assim, e o currículo quebrou a mesa, assim. Ficou um trinco, assim, de fora a fora. E ela disse, foi para isso aqui que você estudou tudo que você estudou? Para ser secretária do seu pai? Essa é a sua decisão? Não desmerecendo... né, a profissão nem nada do tipo, mas assim... É uma colocação contextualizada. Uma sua, isso, exato, né? Você sempre estudou desde criança, sempre falou tantas línguas, já fez isso, já fez aquilo, para você desistir assim? Eu acho que ela pensou na minha frustração para sempre, né? A mãe, os pais têm essa capacidade, né? E eu disse, mas eu não quero mais, assim, estar onde eu estou, etc. E de alguma forma, assim... A minha mãe foi muito tocada e ela levou o meu pai a um médico, enfim, um dermatologista. Meu pai tem uma doença chamada psoríase, levou ele a um médico. E lá ela falou, olha, fulano, a minha filha se formou e tal, e a gente queria uma sala para ela, mais legal. É uma clínica médica muito bonita, muito moderna, muito, assim, bacana. Ele falou, olha, por incrível que pareça, eu tô com uma sala vaga aqui. Não quer dar uma olhada? Daí ela foi, subiu, ela amou, e ela foi falar pra mim. Filho, ó, tem uma sala, tal. E de primeiro momento a gente tem aquela... Cara, se eu não dei conta de uma coisa pequena, uma sala pequena, num lugar barato,
eu não vou dar conta de uma sala num lugar de pompa, bonito. A responsabilidade pesou né? Tipo ali assim, um os pouco. meus custos fixos vão aumentar ainda mais, né? Então, num primeiro momento eu disse, não, eu não quero ver. E eu me retraí. Mas aquilo me incomodou, sabe? Aquilo ficou em mim, assim, do tipo, mas será que é isso mesmo? E aí um dia eu falei, mãe, eu vou lá ver. E eu fui ver. E eu gostei muito da sala, gostei da estrutura. Troquei uma ideia com o Alexandre na época. Falei, cara, o que você acha? Ele falou, eu acho que na vida é isso, ou vai ou racha. Não dá pra você ficar no morno, né? Jesus falou, seja quente ou frio. Se for morno, te vomito. E aí eu peguei e falei, cara, fiz as contas. Pense assim que o meu custo fixo triplicaria. Eu não conseguia nem pagar aquele inicial, que dirá 3 vezes. Mas eu falei, eu vou, né? Isso é uma coisa que é bacana dizer. O meu pai não me deu dinheiro, mas ele me deu o nome. Então eu cheguei ao banco com o sobrenome dele e fiz um empréstimo num juro altíssimo. Se eu não me engano, chegava a ser assim, uma coisa em torno de 3 a 4% ao mês. Assim. A gente fala muito aqui no canal que na vida do empreendedor, decisões muito difíceis têm que ser tomadas. Você considera que essa foi uma decisão muito difícil? Muito difícil. Para mim, naquela época, do meu tamanho, foi muito difícil. E eu fiz um empréstimo bancário, né? Ele sendo meu avalista, claro que ele não me deixaria na mão, mas em nenhum momento ele disse, viu, fica tranquila. Não. É assim, você está usando o meu nome, honre com ele. E eu peguei esse dinheiro, montei uma estrutura bem enxuta, muito pequena, mas bem feita. Depois coloquei os meus diplomas na parede, eles estão lá até hoje. Chorou, não? Chorei. E você está no mesmo eles. lugar ainda? Tô. Ah, que legal. Mas agora eu tô ampliando, tô entrando numa clínica maior, tô construindo a minha própria clínica, né? Ah, que legal. Então, assim, eu passei por aquilo ali com uma decisão muito importante. Eu acho que isso tem que ficar. Não é confortável, né? Mesmo que você tenha família, estrutura, que você estude, etc., em algum momento é você. Tem que ser você. Você tem que assumir para si a responsabilidade sobre aquilo que você está querendo construir. E graças a Deus que eu tomei essa atitude, esta decisão, mas assim, pautada em cima de muito esforço, de muito trabalho, de muita responsabilidade, assim. Eu lembro que eu ia pagar esse empréstimo em 1 ano, eu cumpri com esse pagamento de forma antecipada, eu terminei ele antes, montei uma cadeira, dali 1 ano eu já tinha 2 cadeiras, a coisa foi acontecendo, assim, graças a Deus, né, e com muito esmero, mas eu precisei passar por uma decisão como essa, assim, de encarar uma coisa muito maior do que eu tinha, que eu já não estava conseguindo vencer, para poder sonhar, pensar, planejar coisas maiores. Eu lembro que a gente conversava que nesse período a gente teve bastante contato, assim, a gente conversou muito. bastante. E eu falei uma vez pra você, não sei nem se você vai se lembrar. Eu falei, você se identifica mais com isso aqui ou com aquilo lá? Né, que você tem? Você falou assim, não, é com isso aqui. Eu falei, então assim, você tá vindo pro teu território. Você vai brigar dentro do seu território. Né? E eu acho isso muito legal, assim, isso vale pra quem tá escutando a gente, pra quem tá vendo a gente, assim. Cara, é muito bacana você conversar com pessoas maiores que você numa situação como essa, sabe? Às vezes a gente... Tem dois perfis de pessoa pra mim. Quando eu sento com o Alexandre e escuto a história dele e invejo ele, digo, cara, não é possível uma coisa dessa, uma coisa negativa. Ou quando você olha pra uma pessoa e diz, mas se ele conseguiu, como é que eu faço pra conseguir também, sabe? E eu acho muito legal, assim, às vezes um paciente senta na minha cadeira e eu sei que ele tem uma empresa, uma coisa, isso, aquilo, e eu falo, como que é? Assim, eu tento sugar o Mas máximo. você não fala a hora que ele tá com aquele negócio na boca assim, não. O cara tem... Cara, eu converso muito não, com o paciente. pelo amor de Deus, né, Carioca? Converso Pelo amor demais. de Deus. Cara. Porque você tá ali, eu falei, como é que tá as coisas? Mas a gente entende, sabia? Entende? Entende. É igual a receita. É um igual idioma a que a gente receita. entende. Nossa, a receita Porque, tem. meu Deus, a receita ninguém entende de médico, entendeu? Agora você tá ali, a pessoa chega, oi, bom dia, senta aqui. Depois que ela coloca, fala, tá calor, né? Não, eu coloco e falo, e aí, como é que estão as coisas? É. Aí eu falo pra pessoa falar, Deixa cara. eu falar. Mas assim, vale muito você estar perto de pessoas maiores que você. Na época, o Alexandre me ajudou mais do que os meus pais propriamente, assim, porque ele tem essa visão empreendedora. E pro jovem, assim, para quem não tem isso dentro de si como formação, e ninguém vai ter isso como formação porque é uma ciência prática, Não digamos tem, assim, não né? tem mais do que 15 anos
que essa palavra empreendedor alcançou as faculdades. Tanto que se você vê no Brasil, os professores não são nada empreendedores. Nada empreendedores, porque eles foram treinados para ser professores e eles não têm visão empreendedora. Eles têm visão de... Não estou generalizando, mas os professores têm uma visão de segurança, né? Mais segurança. Tipo, quantos cursos, quantas horas de aula, quanto... Então, tudo. Ele não tem isso aí. Então, e a maioria das pessoas que estudam é para prestar um concurso, para buscar a segurança. Mesmo o Brasil sendo um país empreendedor. Só que o empreendedorismo no Brasil, ele é mais pela necessidade. Tem gente que está passando dificuldade e começa a empreender por necessidade. Exato. Entendeu? Não passei num concurso, então vou ter que fazer pão. O que, na verdade, deveria se pensar de forma... Eu penso de forma contrária. Sim. Mas, assim, vale muito, assim, esse tipo de conselho, sabe? Esse tipo de aconselhamento, esse tipo de gás. Porque dá gás, assim, do tipo assim, cara, tenta. Entendeu? Vai, dá seu máximo. Você é capaz, assim, e parece uma coisa meio boba falar isso, assim, mas numa hora dessas em que você tá tão vulnerável, conta muito, né? Então eu tô aqui hoje não só pra difundir isso, mas pra agradecer o Alexandre, porque ele foi um marco, assim, na minha carreira, na minha vida como pessoa, e eu acho que isso tem que ser valorizado, assim. Você me ajudou demais, eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente ainda. Eu te convidei porque eu fico muito feliz, né? Muito feliz mesmo. E eu falo que, Carioca, quando eu tinha... Eu acho que eu tinha, sei lá, 12 anos de idade, 13 anos de idade, assim. Alguém, eu não me recordo quem foi, mas alguém falou comigo, assim, sobre trabalhar, sobre vencer na vida, sobre ser honesto. Eu lembro que alguém falou isso, assim, sabe? Eu não tô lembrando de fato quem foi a pessoa, assim. Mas ela falou com tanta vontade, assim, pra mim, que eu carreguei aquilo comigo, assim, sabe aquela coisa de carregar junto com você e levar dentro dos seus valores, né? Então eu tinha criado um projeto chamado Transformação para falar para crianças de 12 a jovem, pré-adolescente ali, né? Porque é muito importante ouvir isso. Você não vai pegar todo mundo. Você não vai alcançar todo mundo. Tentar despertar isso cedo, né? Mais cedo, entendeu? Não. Então você veio bastante com isso. Você já veio com isso da sua formação. Sim. Mas tem muitos jovens que estão ouvindo a gente que às vezes está inseguro, está com medo, né? Não consegue fazer, vai dar errado. E não entende nada da palavra empreender. Não entende nada do empreendedorismo. E tem gente que tem perfil empreendedor, vai ser natural, e tem pessoas que não têm perfil empreendedor, mas ela pode se desenvolver, ela pode... Você acha que você tem um perfil empreendedor? Honestamente, quando eu comecei eu achei que não, mas hoje eu acredito que sim, assim, eu me moldei a isso, me esmerei para isso, eu honestamente estudo muito isso, né? Estudo na prática, vendo como empreendedores ao meu redor, ao meu lado, trabalham, se desenvolvem, cada um no seu perfil, alguns mais arrojados, outros menos, enfim. Mas assim, falar que isso é nato, que era nato meu, não. Eu também tinha muito medo. Cresceu em mim ao longo dessa caminhada, assim. E além de ouvir... Acertos e erros, mais acertos, vai dando um sorriso, né? Vai dando uma... Eu acho que além de ouvir essas pessoas mais experientes, que já passaram, assim, o conselho, a força que eles dão, o empurrão que eles dão, eles também falam da dificuldade que passaram, Com certeza. Então, para ninguém, assim, o jardim sempre foi verdinho, né? Não. Sempre tem um perrenguinho aí no meio do caminho. E os caras contam o perrengue que passaram, assim, a gente fica, putz, né... De fato, a gente aprende muito mais com os erros, não tem o que ver. Seu pai falou uma coisa assim, você vê o que vai fazer com o meu nome e tal. Tem um palestrante aí na internet e o cara perguntou pra ele assim, mas você veio do nada, mecânico de caminhão lá e tal, né? E você hoje tem vários negócios assim, você nunca passou dificuldade? Ele falou assim, eu quebrei 6 vezes. Ele falou, você quebrou 6 vezes? Ele falou, quebrei 6 vezes. Mas esse dinheiro você pode perder quantas vezes você quiser. O nome não. O nome não. Ele falou assim, então as pessoas enxergam você. Elas sabem com quem estão falando. Né? Então assim, esse cara falou, quebrei 6 vezes. Né? Mas as pessoas me respeitavam. As pessoas me respeitam, sabem com quem estão falando. Dificuldade todo mundo passa. Todo mundo vai ter um momento mais difícil. Outro, você falou, tem que tomar decisão. Decisão tem consequência. A indecisão mais ainda. Mais ainda.
Então, se você fica indeciso com alguma coisa, então o empreendedor é decisão, 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 decisão. Mas sempre você tem que cuidar dos seus valores, entendeu, não? Sim. Os valores que você carrega com ele. Com certeza. É uma coisa que isso veio muito da minha família, assim, né? Essa coisa da honestidade, de honrar o nome, principalmente, assim, claro, da minha mãe, mas no ramo de negócios, o nome do meu pai, né? Isso sempre pesou muito pra mim, assim. E isso conta muito, assim, no frigir dos ovos, sabe? Porque a gente, em todo ramo, na tua indústria, no meu trabalho, qualquer área, você tem dois caminhos. Talvez um mais fácil, mais rápido, você ganha mais, você faz... Por exemplo, na minha profissão, a gente consegue indicar procedimentos mais caros, mas muitas vezes sem necessidade. Uhum. Verdade. Né? Essa questão ética, Isso hoje em toca dia é uma muito coisa... na ética da pessoa, né? Muito. Hoje em dia é uma coisa, assim, que conta muito. E de verdade, talvez, assim, né, sem muita demagogia, essa seja uma das minhas principais qualidades, assim, porque eu sempre penso, mas e se fosse eu nessa cadeira? Né? Se fosse eu aqui, pedindo a opinião de um profissional. É o que eu falo do mecânico. Pra quem não entende de mecânica, Sim, o cara pode inventar um monte de coisa ali. Exatamente. Entendeu? Então a ética, os valores, os princípios, aquilo que você carrega, são um dos principais nortes para você ser bem sucedido ou não. E não só profissionalmente, mas principalmente como pessoa. Eu acho muito, muito bonito que você seja um empresário bem sucedido, mas que quando você chega numa sala a pessoa te respeita como pessoa, sabe? E isso é pautado nesse tipo de coisa. Né, naquilo que você é formado na base para ser, não é na faculdade, é na base. Isso aí tem muito a ver com o nosso podcast. Quando a gente pensou no podcast Valuation, qual foi a ideia? Valuation, eu sempre falo no podcast, é uma palavra utilizada para medir o valor de uma empresa e não o preço só dela. Perfeito. Né? Não é o preço. Porque o preço pode ser, de repente, assim, soma o valor dos maquinários ali, né? Uhum. E aí fala, ela com maquinário e... Então, não, mas o valor, como que o mercado enxerga essa marca? Uhum. Como que as pessoas... Então, valuation é o valor agregado em cima daquilo ali. Né? E nos profissionais da mesma forma. Perfeito. Né? Então, nos profissionais, é enxergar este valor. As pessoas enxergar este valor no profissional... ao ele se aproximar do local. Exatamente. Ao eu me aproximar daquele laboratório, daquela oficina que você está falando, né? Porque não é só o preço da coisa, é saber com quem eu estou falando. Independe conta até demais, independe tá? até do cargo da pessoa. Independe do carro. Isso assim, pra mim, se você disser assim pra mim, qual que é o seu principal diferencial? Eu vou dizer pra você que na minha clínica hoje existem 6 dentistas que trabalham pra mim dentro da minha estrutura, cada um na sua área, porque eu sempre falo que quem faz tudo não faz nada muito bem, né? Uhum. Então em odonto a gente tem uma segmentação muito importante. Hoje tem 6 profissionais que trabalham com você. Trabalham lá pra mim. Particularmente, todos os dentistas que estão trabalhando lá são melhores dentistas do que eu, na prática. Mas por que eu estou, assim, teoricamente, coordenando aquela equipe? Porque eu acho que a minha relação interpessoal, a minha capacidade de gestão e mais, a minha capacidade de contato com o meu paciente, a confiança que ele cria comigo, isso faz com que a gente se sobressaia em relação à própria eficiência técnica, entende? Então, assim, às vezes o Alexandre vai lá na minha clínica e fala assim, eu quero fazer... resina. E eu vou te dizer, você vai fazer com a doutora tal. E ele pensa, poxa, mas eu queria que talvez fosse com a Carol, porque ele desenvolveu uma confiança em mim. E a confiança é tamanha que quando eu digo faça com a doutora tal, ele fala, beleza. Eu acho que esse é o principal diferencial, é você ter uma boa gestão sobre quem trabalha para você, mas você desenvolver esse elo de experiência e de fato, assim, de confiança com o teu cliente, com o teu paciente. Você falou da capacidade de relacionamento. Né? Essa coisa de você conseguir transitar por todos eles, né? E a gente tem falado quase que em todo podcast isso aí, que a coisa mais valiosa hoje é isso. É a relação interpessoal, relação interpessoal, é a capacidade de relacionamento, né? Porque você falou assim, ela às vezes sobrepõe o lado profissional. Com certeza. Né? Assim, o que eu penso, as pessoas falam assim, porque a inteligência artificial vai tomar emprego de muita gente e tal. Isso é bem discutido hoje em dia. Cara, honestamente, eu acho que o que tá faltando é mesmo calor e sangue, assim, entendeu? É essa coisa do... Eu sei com quem que eu tô conversando, sabe?
Porque você conquistar um cliente, um paciente, não é você fazer apenas um bom trabalho. Hoje isso é básico. Você fazer bem feito é básico. Para estar no mercado. Esse tinha que ser o mínimo. No mínimo. Mas por que ele volta? Né? Por que ele fideliza? Porque existe um elo a mais ali. Né? Existe essa relação interpessoal. No sentido de, poxa, não é só uma dentista ali, existe uma pessoa. Eu me conectei com essa pessoa. Então, assim, ao longo desses anos trabalhando, este foi um feeling que eu fui tendo, assim. De que ser boa dentista era muito pouco para o que eu queria alcançar. Eu precisava saber coordenar uma equipe, porque eu só tenho 2 mãos. Né? Um professor meu falava isso, ele falava, se eu treinar bem, um macaquinho faz melhor que você. Tecnicamente, ele vai executar como ou melhor que você. Mas o teu diferencial tá aqui, é a tua capacidade de se desenvolver, de melhorar, de aumentar, de inovar, tecnologia, o que tem de novo? Como é que eu coordeno essa equipe? Como é que eu pego um software? Como é que eu trago, um scanner? E como é que eu converso com essa equipe? Como é que eu falo com o meu paciente? Quais são as tendências? E qual o público que eu vou conversar? Entende? Eu acho que isso é ser, assim, de fato um empreendedor. Eu sempre digo, um consultório é uma empresa. Sim. Ele é uma empresa. Sim. Claro, ele está ali para desenvolver saúde, para trazer ajuda aos pacientes, etc. Mas não só, aquilo é uma empresa. E eu não posso ser dentista apenas. Né? Eu preciso entender daquilo como uma empresa e desenvolver aquilo como uma empresa, né? Eu tinha um dentista antes de conhecer a Carol, né? Eu ia num outro dentista. E ele um dia falou assim, precisava falar com você, rapaz. Ele foi dentista dos meus filhos, da Suzy e tal. Eu queria conversar com você. Ele era um dentista com essa mesma incomodação. Né? Com essa mesma incomodação. Aí eu falei pra ele assim, eu queria, sei lá, fazer alguma coisa, investir, tal. Aí eu falei pra ele assim, você tem quantos braços? Ele falou 2. Eu falei, então você vai fazer o que esses 2 braços é capaz. Você só vai conseguir fazer mais do que isso o dia que você aprender a lidar e fazer com que outras pessoas trabalhem com a sua cabeça, com a sua visão, com os seus ideais. Então, se você não tiver a capacidade de trazer pessoas para o seu lado que façam junto com você, né, você vai trabalhar o que seus 2 braços é capaz de fazer. Limitado, né? Limitado. Eu falei, tem tantas clínicas aparecendo, e na época estava aparecendo essas clínicas populares, né? Sim. Eu falei, tem tanta clínica aparecendo aí, como que o cara, talvez o dono da clínica não é nem dentista. Mas na maioria não. Eu falei, não é nem dentista o cara. É mesmo? Mas uma ele forma coloca... de investimento. É uma forma de investimento. Tanto o Semenzato, sabe? O Semenzato é um Sim, baita sim, empreendedor, né? O Semenzato é um dos donos de uma das maiores franquias de odontologia do Brasil. Então, e o cara é franqueador não só disso, né? De muitas ele tem coisas, 30 claro. franquias, mas o perfil dele é multiplicar. E esse cara pegou... Escala, né? É escala. E esse cara pegou e começou a montar uma empresa na odontologia e tá com uma mega empresa, uma grande empresa. E esse dentista continua com o consultório dele, fazendo alguma coisa lá um pouco mais moderado. Perfeito. Mas ele conseguiu montar através desse bate-papo. Então essa visão que você está falando de conseguir tornar uma profissão, vamos usar como profissão, um negócio, é o empreendedor, o gestor que aflorou em você. Porque quando a gente fala empreendedor, às vezes você pensa na Camila Farani, né? Você pensa nesses grandes, pensa em vocês que são da indústria, que mexem com grandes volumes e trabalham com muitos milhões. E na verdade não, né? Quando você se forma em alguma coisa ou não, você se desenvolve naquilo ali e você, de certa forma, tem que produzir, você é um empreendedor. Você precisa fazer aquela tua máquina girar, né? Então, assim, desde um cara que tá ali vendendo, você sempre me dá o exemplo do cara vendendo bombom, né? Até um CFO de uma grande multinacional, entende? Você tem que ter um certo domínio em cima daquilo que você está executando. Autônomos, dentistas, veterinários, médicos, contadores. Não tem jeito. Tem que trabalhar em cima disso. Não tem muito. O cara que quer crer não tem como muito correr. como fugir, não, né? Então, e empreender... E isso envolve tudo, né? Marketing, posicionamento, postura, ética, saber lidar, liderança, tudo. E hoje em dia, eu vou aproveitar aqui o Carioca me permitir fazer até uma pergunta aqui para Carol. Hoje em dia, como é que você enxerga as redes sociais dentro do seu negócio? Olha,
de fato, assim, quem tá fora das redes sociais tá fora do mercado de trabalho, né? As pessoas têm muita curiosidade sobre como as coisas são feitas, mesmo dentro de uma rotina clínica, aquela coisa de misturar a tua vida pessoal com a tua vida profissional, essa coisa humanizada, eu acho que isso vale muito. Existe um limite, na minha opinião, existe uma ética que tem que ser respeitada, mas... Você fala ética da promessa ou ética do pessoal, de envolver o pessoal com o profissional? Mais da promessa. Da promessa. Eu acho que essa humanização é legal. Você saber que aquele baita profissional também é um ser humano que brinca com o filho, que vai pra uma festa, que isso é bacana, porque gera empatia, gera uma certa similaridade, né? Mas quem tá Na fora... promessa é perigoso. Perigoso. Perigoso porque quem promete demais nem sempre cumpre. Eu sempre penso isso, assim, né? E o que eu vejo, assim, dos grandes profissionais hoje, tá? Para mim, um grande profissional hoje é aquele que se desenvolve numa rede social, se desenvolve no trabalho, mas ele se mantém ético. Em meio a um mundo tão, assim, líquido, né, em que as coisas são tão fluidas, você se manter ético é um pouco mais difícil, assim. Na verdade... A vaidade tá muito... Muito. Eu sempre falo que hoje, com o Instagram, é muita estrela para pouco céu. Não Perfeito, cabe. Perfeito. Não cabe. Você pensar em uma pessoa mais famosa hoje, que não tem nenhum escândalo, você não ouve falar nada do cara, não, sabe? Ele se mantém ali dentro da fama dele, mas sem... É quase uma raridade. É raríssimo. Dia, entendeu? É raríssimo. É raríssimo. Então, assim, rede social, primordial. É muito importante você ter uma rede social bem desenvolvida, né? Desde que você tenha todos esses pilares abaixo, né? Aquilo é a tua vitrine. O que você vai mostrar nessa vitrine, né? É só realmente aparência? Ou quando eu fuço em você tem muita essência? Eu acho que isso conta muito. Mas você precisa da vitrine. Sem ela, você não vai vender teu produto, né? E você tem investido nisso? Honestamente, este é meu calcanhar de Aquiles hoje. Eu foquei muito em desenvolver a minha equipe, em desenvolver o meu relacionamento interpessoal, porque é isso que você disse, você ser dentista de 2 mãos é muito fácil, mas você ser um dentista de 12, 18, 20 mãos é difícil. De todo mundo estar no mesmo princípio, na mesma cabeça que você tá. Então eu acabei falhando um pouco mais nisso, né? Mas é uma coisa... que é aquilo que você também sempre me ensinou de metas, né? De desenvolver metas de pequeno, médio e longo prazo. É uma das minhas principais metas aí para o que a gente vem desenvolvendo agora. Eu estou montando uma clínica nova, né? Eu construí minha própria clínica, meu próprio prédio. Lá dentro eu vou ter todos os tipos de radiografia, tomografia, scanner. Estou fazendo um investimento em tecnologia maior, dando mais conforto para o meu paciente em relação à estrutura e tudo isso. E, obviamente, que o desenvolvimento de marketing, de rede social, vem junto. O Alexandre, na indústria também é importante, né? A rede social, como é que é isso aí? O seu trabalho na indústria. Então, não se sinta preocupada, frustrada por ser o seu calcanhar de Aquiles, porque é um calcanhar de Aquiles de muita gente que trabalha muito, entendeu? Porque a rede social, ela demanda tempo. Muito. Né? Ela demanda tempo. Então, se você não tem muito tempo para isso, ela acaba ficando para um segundo, terceiro plano. Mas hoje em dia, parece que você só existe ali. Com certeza. Tanto que tem tanta gente que... Tem muita gente que não existe, mas existe ali. Tá? Então ali ela existe. Né? Lógico, sem citar nomes, mas assim, tem pessoas que têm 2 milhões de seguidores e nunca fez nada. Vendedor de ideia. Vendedor de ideia. Só que as igrejas da promessa estão lotadas. E as igrejas da palavra estão vazias. Então as pessoas gostam da promessa. Elas gostam de ouvir as pessoas. Então, se você se desenvolver o dom de ter um negócio de fato, com valor agregado, e conseguir levar isso para a internet, você tem a receita perfeita. Porque quem não tem um negócio, mas leva para a internet, está dando certo. Imagina quem tem. Imagina quem tem. É verdade. Entendeu? Então, assim, eu acho que o foco também do meu negócio, da minha empresa, e principalmente do Alexandre, né, é estar indo também para a internet mais forte um pouco, mais... não precisa ser tão elaborado, porque a internet não é de muita coisa elaborada. Falar com as pessoas, mostrar mais o meu negócio e fortalecer a indústria na internet. Porque da mesma forma que você falou que as pessoas confiam em você, eu faço grandes marcas
na minha empresa. Eu faço grandes marcas de produto, eu terceirizo marcas para algumas pessoas. Então, B2B se eu, ali, né? um B2B. Então, se eu fosse para a internet mostrar isso, isso tem muito valor. E outras grandes marcas viriam me procurar sabendo que já cortou vários caminhos ao saber que eu faço para aquela ali. Porque tem algumas certificações que você tem para atender algumas redes grandes, que aquela certificação te dá qualificação para fazer para quase todas do Brasil. E essas grandes empresas ficam procurando quem fazer para ela, porque ninguém se qualifica. Entendeu? Então, se eu tiver na internet mostrando as qualificações, para quem a gente faz, o que a gente faz, eu não vou ter que ir atrás do cliente. Eles vão buscar porque existe isso também, né? Existe a tal da segurança. A segurança alimentar, no nosso caso, ela é muito grande e está cada dia maior no Brasil. Então, se eu mostrar que eu tenho essa segurança alimentar, é um grande passo, né, para conseguir novos clientes. Só que hoje eu não tenho fortalecido isso na internet, entendeu? Beleza. Deixa eu perguntar uma coisa aqui pra Carol. Carol, semana passada a gente bateu um papo aqui com o Henrique Karolensky. Não sei se você conhece o Henrique? Conheço. Conhece? O cara é gente boa demais, né? Demais. Bom, ele teve um momento aqui no bate-papo que foi bem descontraído até, e ele falou assim que ele tem alguns amigos que às vezes falam pra ele assim: eu não quero trabalhar de CLT não, eu vou empreender, porque eu quero ter tempo pra mim, sabe? O que você me diz disso, Carol? Está respondido? Ai, cara, não sei nem o que eu te digo. Acho que isso é uma ilusão das maiores que existem. A gente deu risada aqui. A gente é uma empresa aberta 24 horas, porque tua mente é uma coisa que... Eu lembro um dia que eu vi um vídeo assim, falou assim, empreendedor indo descansar. Ele ia bater na cama e falei, voltando a trabalhar. Ele só encontrou, voltando a trabalhar, entendeu? É outra pegada, é outro ritmo. Mas assim, honestamente, eu acho que também tem a questão do outro gás. Porque você produz teoricamente para você, né? E quando isso acontece, para mim é uma virada de chave incrível. Eu não consigo, e assim, talvez eu pague a língua lá na frente, eu acho que não. Mas eu não consigo me imaginar trabalhando para alguém, entende? De precificação de tempo. Eu acho que quando você tem um salário, você vende seu tempo. Teu tempo, cara, é tipo assim, é uma fonte... É uma fonte que ela é bem... dividida, mas que ela pode ser explorada de uma forma exponencial, né? Eu consigo usar 1 hora para produzir tanto, ou eu consigo vender esta hora por tanto. Quando você entende isso e você tem essa percepção, honestamente, todo e qualquer tempo você está tentando produzir. Pelo menos é isso que eu entendo, assim, né? Sim. Na CLT não. Deu às 6 horas, pego minhas coisas, vou embora. Talvez seja mais confortável. No sentido a gente de sempre mais... coloca assim, tá errado? Não. Mas só que você vai podar, né? Uma coisa muito grande que pode vir a acontecer na sua vida. Pode. Né? Então, se você dosa seu tempo, dosa a oportunidade. Exatamente. Junto com dosar o tempo, você dosa a oportunidade. E eu acho que a gente discute muito, e é uma questão de perfil. Tem gente que tem perfil para trabalhar suas 8, 10 horas, fechar sua coisinha e ir para casa. E isso não é pequeno, porque se você for bom naquilo ali, você vai ser bem remunerado, você vai ser bem reconhecido, você não tem grandes funcionários, né? Isso é importante. Você vai ser feliz. Mas o que me dói é ver muitas vezes pessoas que têm um perfil empreendedor, que têm uma capacidade, se assim prenderem à insegurança e ficarem naquilo ali para sempre. Não porque desenvolvem bem aquilo e são felizes de fato, mas medo, porque eu não tenho coragem de tentar. E o medo é uma coisa que a gente já falou, da mesma forma que a ansiedade, né? O medo, né, repetindo todas as vezes, não pode impedir que o paraquedista salte. Tem que fazer com que ele dobre o paraquedas da melhor maneira possível para ter certeza que vai abrir. Perfeito. Porque senão não existia paraquedista. Então, paraquedista tem um frio na barriga de ver 3.000 metros abaixo dele, né? E ele pular e vai abrir ou não vai? Então, assim, 99% de eficiência de paraquedismo tá bom? Não. Tem que ser 100. Então, dobra direito o paraquedas e pula com medo mesmo. Né? Então, pula com medo mesmo. Não pode te impedir de pular. Mas o planejamento de dobrar o paraquedas é para diminuir o medo. Perfeito. Né? Então, as pessoas hoje, às vezes, têm muito medo de iniciar mesmo com perfil empreendedor. Exatamente, né? Se acomodam, né? Carol, para finalizar aqui,
nosso papo. Você faria tudo de novo? Com certeza. Você ficou quanto tempo na primeira clínica lá? Um ano. Um ano. Um ano. Um ano. Você acredita que nesse um ano você aprendeu muito com esse um ano? Muito, muito, muito. Principalmente eu aprendi o que não ser, o que não fazer, a que não me submeter. Pra mim, mais importante do que saber o que eu quero é saber o que eu não quero, sabe? Isso já é uma premissa muito legal, assim. Aqui eu não chego mais, né? Então eu aprendi muito, assim. Apesar de ser uma história pequena, por exemplo, perto da sua história de tantos anos, eu me orgulho muito do caminho que eu trilhei, que eu vou trilhar ainda, assim. Tenho muito gás, muita alegria no que eu faço, sabe? Gosto de desenvolver a habilidade das pessoas que estão comigo, gosto de empregar pessoas, de gerar valor, de fazer a coisa rodar, sabe? Eu tenho essa visão assim um pouco mais arrojada, mas com certeza não me arrependo de nada. Hoje você já consegue ter férias? Pelo menos alguns 10 dias por ano? Sabe, isso é uma coisa que é muito legal de se falar, assim. Quando você começa da forma como eu comecei, de uma forma tão punch, né? Que foi assim, pá, começa. Eu até pergunto pro Alexandre, esses dias eu até falei pra ele, eu falei, qual é o limite entre mérito e assim, tô folgando, né? Entre mereço tirar 20 dias e ir viajar, ou entre tipo assim, comecei a folgar. E ele disse assim que isso é uma linha muito tênue, é muito difícil de você ter essa percepção. Então essa é uma dificuldade minha, assim, até que ponto eu posso e mereço e até que ponto eu tô dando um passo que ainda é cedo. Mas acho que isso vem com a maturidade, sim, né? Sim. Vem com você e compreendendo a importância desses momentos também. Se eu consigo tirar férias? Consigo, mês que vem vou viajar. Mas isso é uma coisa que eu sempre trabalho, assim. Mas sempre me obrigo. A Clínica Nova vai continuar rolando lá, o projeto? Hoje eu tenho uma clínica em Maringá, eu tenho uma clínica em construção aqui em Maringá também, sou sócia de uma clínica em Mandaguaçu, eu tenho alguns projetos, né? A partir disso eu desenvolvi também algumas outras empresas com o meu irmão aí no ramo da pecuária, acabei me diversificando, me difundindo, né? A Carol não fiquei empreendedora, a Carol empreendedora despontou mesmo. Despontou. E assim, rasgou o jaleco. Eu tento me desenvolver assim, né, a partir daquilo ali. Mas, assim, é um esforço diário, né? A gente tem que se... Falando um pouquinho das férias aí, Carioca, que você falou. Isso é muito legal, ninguém muito ensina legal. a gente, cara. Ninguém mostra. Gente, deixa eu botar a câmera aqui em mim, que agora eu fiquei orgulhoso de ter feito essa pergunta agora pra Carol. Porque eu não sabia que ela tinha conversado com o Alexandre sobre isso. E isso foi uma coincidência muito legal. Foi. Né? Eu fiquei... E ela conversou... orgulhoso. E ela conversou porque ela, assim, ela toda dedicada, trabalha, preocupada, responsável, ficou assim, eu tô tirando, será que eu tô folgando? Será que eu tô... Tem uma medição para você me orientar? Eu falei, não, Carol, fica tranquila que você já sabe medir isso aí. Mas eu fiquei assim, Carol, 10 anos, sem tirar um dia de férias. Um dia de férias. Só que eu não tirei, minha esposa não tirou, meus filhos não tiraram, e eu sacrifiquei todo mundo. Então o empreendedor, ele tem essa coisa assim, sabe? Tem que tomar muito cuidado e saber fazer essa leitura. Quando eu tirei férias posterior, que eu falei assim, não, eu tenho que tirar férias. Onde já se viu uma coisa dessa? Eu tirei, acho que 15 dias de férias, né, Suzy? A primeira férias. 15 dias de férias eu tirei, só que eu não tirei férias. Não, pra você ter uma ideia... É porque a cabeça não para, né? Não, pra você ter uma ideia, o que aconteceu? Eu tirei férias, levei meu computador, abri o computador em cima da mesa assim e deixei as câmeras ligadas pra eu poder olhar. Parecia que eu tinha que... Aí dava 6 horas, o caminhão tinha que estar encostado naquele lugar. É loucura, né? Aí eu cheguei 6 horas, o caminhão não estava encostado, eu catei o telefone e já liguei. Mariana, o que aconteceu que o caminhão não tá lá? Mas ela pegou e falou assim... férias? Ela falou assim, não, sabe o que é? É que assim, seu pai passou mal e não tinha nenhum carro aqui, e o rapaz pegou o caminhão e foi lá socorrer ele. Meu pai passou mal? Meu pai tinha infartado e eu descobri porque eu vi que o caminhão não tava no lugar naquele dia que eu tava de férias. Aí falei com a minha mãe e tal. Então o empreendedor, quando pega férias, ele é meio pancada da cabeça. Meio pancada da cabeça. As primeiras férias que eu tirei, eu fui pra Espanha, Portugal e Espanha, com 2 amigas minhas. Cara, a hora que eu cheguei lá, que eu tirei do bolso o celular do consultório, a minha amiga falou assim, você tá brincando comigo?
Você tá aqui na Europa e você tá controlando se o seu paciente tá com dor, se ele tá bem, se ele foi, se ele não foi. E eu tava ali, ó, tá. Então é uma coisa meio maluca. E com o tempo você vai, assim, eu acho, você vai tendo uma certa noção de que, ó, não é bem por aí, ou é bem por aí. Mas é incrível isso, a gente não consegue se desligar completamente, né? E eu tive vez de tirar férias sem estrutura, por exemplo, sem gerentes, os problemas acabam chegando na gente, não tem como resolver, e eu não tirar férias, eu ficar assim, eu viajar, eu e a Suzy ficar uma semana dentro do hotel, das 8 às 18, não sair nem almoçar, e após as 18 a gente sair porque deu 18 horas, fechou a empresa, a gente conseguia sair e já tá fora. Isso aconteceu. E também aconteceu de eu falar assim, nós vamos ficar 15 dias de férias. Off. Nós vamos morar lá no país que a gente vai. Então, assim, não quero saber, desliguei, vou desligar e o povo lá que se vire. Você chegou até a jogar os moleques já uma vez, né? Já, assim, falei assim, ó, fique aí, né? Vai me ligar se for urgente. Se for urgente. Então eu ficava lá, o pessoal não ligava. No segundo dia eu consegui, né, Suzy, começar a me desligar um pouquinho assim e tal, mas foi bacana. Depois eu não queria nem voltar mais, né? Que tava tão legal que eu não queria voltar. Depois que pega o gás, né? Mas tirar férias assim, eu acho que é muito 24 horas na cabeça. 24 horas. Pelo menos na minha é. Legal. Ó, eu só tenho a agradecer. Pô, foi fantástico o bate-papo aqui. Eu não sei se o Alexandre quer perguntar mais alguma coisa. Não, eu ia agradecer também. Só quero agradecer a presença da Carol. Carol ensinou muita gente, fez a gente rir e ensinou muita gente aqui, legal. Uma pessoa de muita coragem. Espero ter notícias aí da nova clínica, amém. Do crescimento aí, que parabéns. Você vem uma caminhada que eu acho que o caminho já está decidido para onde vai te levar, tá? Amém. Parabéns mesmo. Obrigada. E agradecer também ao Alexandre aí pela oportunidade de trazer a Carol, que ele que conhecia ela, né? Carol é minha filha. Isso aí. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante aí com esse bate-papo. Quem quiser saber mais da Carol, a gente vai botar aqui na descrição do vídeo também as redes sociais aí da doutora Carol Lupe. Tem também as redes sociais do Alexandre e a do Rodrigo, que carioca que vos fala. Um grande abraço para todo mundo, agradeço aí mais uma vez e semana que vem tem mais bate-papo para vocês. Valeu! Obrigada!